Então, gente, ó, essa aula aqui de óxidos, então, vai ser a última na questão da parte de inorgânica, tá? Depois que eu falei para vocês, eu vou fazer um resuminho aqui para vocês entenderem o que estava acontecendo até agora, tá? Se vocês ficaram com muitas dúvidas. Então, óxido vai ser a última coisa que a gente vai ver da parte de inorgânica, tá? Lembra que eu falei para vocês, quando vocês entram no ensino médio, isso tudo volta a aparecer no ensino médio, tá? E então, mesmo que tipo, você vai falar assim, ah, não vai cair tanto disso na prova, ou eu não vi tudo isso, mas no ensino médio você vai ver, tá? Então vai ser tipo já uma introdução para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, para não chegar no ensino médio e ser pego de surpresa igual aconteceu comigo, tá? Então, óxido vai ser a última coisa que a gente vai ver dessa parte de química inorgânica, tá? O que vai ser um óxido? Do nome óxido vem de oxigênio, tá? Então, aqui a gente vai falar de algumas fórmulas, tá? Que em todas elas vai ter oxigênio, tá? Esse vai ser obrigatório, em todos vai ter oxigênio, tá? E sempre vai ser de dois elementos. Então, ó, qual que é o principal conceito? São moléculas binárias. O que significa isso? De dois elementos, tá? Sendo neles obrigatoriamente o oxigênio. Ele sempre vai ser o mais negativo, tá? O elemento mais negativo. Então, nesse caso aqui, ó, o oxigênio já está aqui. Nesse outro lado aqui, você teria qualquer outro elemento da tabela periódica, tá? É assim que funciona. Então, o óxido vai ser uma molécula composta por dois elementos e um deles já é o oxigênio. Simples, tá? Existe algumas classificações, eu coloquei uma das principais aqui para vocês, tá? Classificação do quê? De tipos de óxido. Você vai ter o óxido ácido, o óxido básico e o óxido neutro, tá? Esses são os principais que eu coloquei aqui para vocês. O que significa isso? Ele só vai falar que às vezes quando eles se juntam, tá? Ele vai formar determinadas outras moléculas, tá? Por exemplo, se você misturar um óxido com água, ele vai se transformar, ele vai reagir e formar um ácido, tá? Se você pegar um óxido e misturar com uma base, você forma um sal e uma água, tá? Um óxido básico, se você pegar o óxido e misturar com água, ele forma uma base, por isso que é óxido base, tá? Porque ele forma uma base. Se você pegar um óxido e misturar com um ácido, você forma um sal e uma água. Vocês lembram que a gente tinha falado para vocês que quando você estava no laboratório, você não coloque, tipo, ai, derramou ácido na minha mão, derramou uma base na minha mão. Você não vai colocar direto na água, certo? Porque isso daí pode piorar o efeito do ácido e da base. Então você vai fazer o quê? Normalmente a gente neutralizava com um sal. Olha um jeito de neutralizar um ácido aqui. Se você jogar um óxido em cima. Você jogou o óxido, aquilo lá vai formar um sal. E isso, o sal, ele vai acabar, tipo, ele não é corrosivo, né? Então ele não vai machucar você. Então aqui é um jeito, tá, gente? Por isso que a gente estuda também óxidos. Ele está nesse sentido. E existe óxido neutro, tá? O que é um óxido neutro? Ele não se mistura com ninguém. Ele não forma, tipo, ele não vai juntar com uma água para formar uma base, um ácido, ele não faz nada. Eles são, vamos dizer, eles são esses compostos e eles não vão mudar. Normalmente eles são gases, tá? E há metais na tabela periódica. Quem são os ametais, para vocês lembrarem? Era da família 3, 4, 5 e 6 e 7, tá? Da tabela periódica. Não são todos da família 3 e 4. Precisa dar uma olhada de novo, tá? Mas é esse pedaço dos ametais, beleza? Como que a gente dá nome para ele? É a coisa mais fácil desse mundo, tá, gente? Enquanto a gente viu que o ácido e que os sais eram mais complicadinhos, a base, o óxido, é a coisa mais fácil desse mundo, tá?
Por quê? Como que você vai dar um nome para um óxido? Você escreve óxido, D, e coloca o nome do elemento, tá? Lembra que eu falei para vocês? Olha um exemplo aqui, ó. Isso daqui é um óxido, tá? Ele é formado por dois elementos, né? Um é o Na e o outro é o O, sendo um deles sempre o oxigênio, tá? E o outro vai ser o Na. Nesse caso aqui, o Na representa o quê? Aí a gente tem que lembrar, tá, pessoal? A gente precisa lembrar os símbolos e nos nomes dos elementos da tabela periódica, tá? E os símbolos que eles aparecem lá. Por exemplo, aqui, Na2O vai ficar óxido, tá? D. Aí a gente tem que lembrar o quê? O nome do elemento químico. O que é o Na na tabela periódica? É o sódio, tá? Então fica óxido de sódio. Pronto. A gente deu nome para ele, tá? Outro exemplo aqui, ó. De novo, dois elementos, certo? Um deles é o oxigênio. Então fica óxido de... O que é o Ca na tabela periódica? É o cálcio. Então fica óxido de cálcio. Pronto. Bem mais simples, né? Bem mais simples você dar o nome para esse daqui. Beleza? Como que eu faço? Que eu tava lembrando agora aqui. Como que você faz para você identificar o que é um óxido, tá? Para vocês fazerem a identificação, todo óxido, então, vai ser formado por dois elementos químicos, tá? Um deles sempre vai ser o oxigênio e ele sempre vai estar na última posição. Toda vez que vocês verem isso, é um óxido, tá? Toda vez mesmo. Outra coisa, existe uma outra forma de você dar nome para os elementos, tá? Seria você colocar a quantidade que ele se repete aqui na fórmula química. Aí, para vocês entenderem. Por exemplo, isso daqui, ó, CO, ou pelo menos o CO2, a gente, se desse o nome para eles, aqui, seria o quê? Óxido de carbono. Esse daqui também a gente colocaria como óxido de carbono, certo? O que acontece? Para evitar, tipo, são elementos diferentes, então a gente não vai conseguir dar o mesmo nome. Quando a gente tem mais variações, tá, de elementos químicos parecidos, que no final eles ficariam com o mesmo nome, o que a gente faz? A gente muda. A gente coloca a quantidade de oxigênio que tem na frente, tá? E poderia colocar do carbono também, mas nesse caso vai ser do oxigênio só. No que sentido? Se eu tenho um oxigênio, então ele é mono, tá? Então o que eu escrevo aqui na frente? Mono, óxido de, né? Nesse caso a gente escreve tudo junto, monóxido de carbono. Tá? Nesse caso ficou assim, tá vendo? Então, se eu tenho só um elemento aqui do meu oxigênio, eu vou usar mono, tá? Mas é só nesse caso para diferenciar eles. Então, eu coloco mono, misturo com óxido e coloco depois o nome do elemento. Então, por isso que ficou monóxido de carbono, tá? Nesse caso aqui, o que acontece? Quantos elementos eu vou ter aqui de oxigênio? Vai ser 2. O 2 eu uso, então, o prefixo de, tá? Então, vai ficar como aqui? Dióxido de carbono. Deu para entender essa parte? Que agora a gente só usa essa parte do prefixo
para falar sobre quando a gente tem elementos químicos iguais, que no final ele ficaria com o mesmo nome, né? Se eu usasse desse jeito aqui, ele ficaria óxido de carbono e aqui também ficaria óxido de carbono. O que não faz sentido. Ter o mesmo elemento se são coisas diferentes, tá? Então, o que a gente faz? Quando a gente tem mais variações do mesmo elemento, a gente só coloca o prefixo aqui na frente. Então, ficou monóxido de carbono, dióxido de carbono, tá? Se eu tivesse um outro elemento químico, por exemplo, que tivesse mais tipos de... não só no oxigênio, mas tivesse aqui nesse outro elemento também tivesse em mais quantidade. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês, ó, N2O3, tá? O que eu faria com esse daqui? Aí eu colocaria trióxido de nitrogênio, tá? Aí eu daria esse nome para ele. Porém, só faria isso se tivesse mais elementos parecidos com ele, tá? Do contrário, eu poderia colocar óxido de nitrogênio. Por que eu não uso óxido de nitrogênio? Porque o óxido de nitrogênio tá aqui, tá vendo? Tem mais variações dele. Então, aqui nesse caso, ficaria trióxido de nitrogênio. Beleza? Então, a gente só faz isso quando tem mais variações do mesmo elemento químico. Do contrário, a gente usa esse daqui, tá? Fica mais fácil. Outra coisa que daria para fazer também, por exemplo, usar óxido de carbono 2. Tá vendo? Ou aqui seria só o óxido de carbono e esse aqui seria o óxido de carbono. E aí a gente coloca sempre em número romano 2. Pronto. Tá? Daria para fazer isso aqui também. Beleza? Só que nesse caso não vai ser tão importante. Tá? Gente, esse daqui é a parte dos óxidos, tá? Na apostila de vocês, que eu acho que vocês já devem ter recebido, se não vocês me avisem, o que vai ter aqui? Tem uma parte mostrando para vocês as principais bases, os principais ácidos, sais e óxidos, tá? Quando a gente fala desses de principais, que são aqueles que a gente precisa saber, porque vira e mexe vai estar aparecendo isso aqui de novo para vocês, tá? Então a gente tem, ó, ácido sulfúrico, fosfórico, clorídrico, ácido acético, tá? Carbônico, fluorídrico, nitrídrico. Isso daqui tá escrito, tipo, também a utilização deles, tá, gente? Isso aqui é muito importante, tá? Então, esse aqui é uma parte muito legal que vocês conseguem o quê? Ver quais são os ácidos mais importantes e qual que é a utilização dele, tá? Vai, cloreto de sódio. Opa, desculpa. Vocês vão ter aqui, ó, carbonato de cálcio. Isso daqui, carbonato de cálcio, é demais, gente, porque ele é usado para fazer concha, tá? Concha dos animais marinhos. Tá aqui. Carbonato de sódio. Óxido, a maioria que a gente vai ver vai ser esses daqui, ó. Óxido de cálcio, dióxido de carbono, tá? E a maioria desses a gente vê... Por exemplo, a gente vai ver óxido de tudo quanto é jeito. A gente vai ver óxido em forma de gás e a gente vê também na forma de pó, de sólido. Tanto é, gente, óxido de cálcio, isso daqui é o cal, tá? E é o cal que o pessoal usa para fazer na construção civil. É o cal que se você tacar a mão nele, depois ele corta todos os seus dedos, não é? Porque ele resseca bem a mão. Então tá aqui, ó, óxido de cálcio. Então o cal que o pessoal usa para fazer casa é aqui, ó, é um óxido, tá? Então ele é mistura do quê? De cálcio com oxigênio. Formou o cal. Belezinha, gente?